Nossas boas-vindas a vocês. Estamos dando início à Semana de Antropologia da Unilab, que chega em 2022 à sua quarta edição, prevista, para acontecer de hoje, dia 12, até 14 de julho. Este ano, o tema é Fazendo Antropologias e Criando Territórios Possíveis nas Áfricas e nos Nordestes do Brasil, a partir do qual se pretende dar continuidade aos envolvimentos gestados, mobilizando encontros e esforços colaborativos entre docentes, discentes e egressos dos cursos de graduação e pós-graduação, bacharelado e mestrado, em Antropologia da Unilab, Ceará. Inclusive, no que se refere às parcerias entre a Unilab e outras instituições do PALOP e do Nordeste do Brasil. Assim, neste ano de 2020, sabemos que vimos atravessando uma pandemia que acabou produzindo distanciamentos e isolamentos individuais e sociais. Isto implicou, inclusive, na possibilidade de estarmos juntos fisicamente, em momentos importantes como esse. Mas, no entanto, estamos juntos aqui. Nesse período, muitas crises e catástrofes em esfera global foram anunciadas, além das inúmeras vidas ceifadas em decorrência da disseminação do vírus. Aos efeitos da pandemia, se somaram outras perdas irreparáveis que passam por desastres ambientais e ecológicos, aumento da pobreza e da fome, ascensão de poderes autoritários e negacionismo, agravamento do aquecimento global, escalada da violência, irrupção de guerras, ameaças à vida de povos indígenas, ambientalistas, indigenistas, negros, população LGBTQIA+, ativistas e os mais diversos povos que vivem nas periferias do país e do mundo. No Brasil, os cortes no orçamento da educação têm agravado ainda mais o papel das ciências humanas e sociais como agentes de reflexão e transformação dessa realidade. O avanço da vacinação tem possibilitado a retomada de projetos e parcerias em curso, já que a onda de morte tem diminuído gradativamente. Contudo, retornar nesse contexto não significa voltarmos a sermos como éramos antes, nem pensar ou viver como antes, como se tivéssemos que regressar a uma normalidade e ou a um ponto de origem temporariamente suspenso. Assim, a quarta semana de Antropologia da Unilab parte de questões e movimentos plurais que se conjugam com as antropologias criativas, pensando realidades próprias aos nordestes do Brasil e às Áfricas com que mantemos estreito diálogo e colaboração. Evocamos composições capazes de inventar mundos e habitar territórios possíveis, de modo a compartilhar novos planos de voo, que incluam as mais diversas produções e enquadramentos de vida. Questiona-se, então, que outros processos de rustificação, mapas e produções contemporâneas entre as Áfricas e os Nordestes do Brasil escapariam da oficial e fatalista narrativa hegemônica e racista dominante no imaginário social? Como pensar fazendo uma antropologia plural, ética e apolítica no mundo em ruínas e insustentável criado por este modelo e lógica de vida capitalista que tem produzido tanta morte? Como as Áfricas e Nordestes do Brasil têm encontrado formas de se relacionar com o mundo? A força inventiva e a potência de criação implica maneiras outras de pensar, agir, pensar, fazer, fazer-se urgente, inventar, criar mundos possíveis. Não comunidade,
mas como plural, coletivo, colaborativo e confluente. Isto requer promover encontros e alianças com os mais diversos modos de vida que coabitam esse planeta, quer sejam entre gente, animais, plantas, espíritos, sonhos, ancestralidades. Criar e inventar mundos possíveis implica perceber, sentir outras ecologias nas diversas formas de vida presentes na Terra. Trata-se de afetar e ser afetado com a vida. E é para isso que a quarta edição da Semana de Antropologia da Unilab está abrindo espaço nestes dias de debate e de troca. Sejam bem-vindos. Então, nesse momento, nós queremos convidar para a nossa mesa de abertura, para dar as palavras iniciais, queremos convidar a professora Denise Ferreira da Costa Cruz, coordenadora do curso de Antropologia, o professor Lailson Ferreira da Silva, coordenador da quarta semana de Antropologia, e a discente Meg Lima. Sejam todos bem-vindos. Então, inicialmente, queremos convidar a professora Denise para fazer uso da fala e dar suas palavras iniciais. Boa noite a cada uma, boa noite a cada um. Cumprimentar a mesa, obrigada, Ana Paula, pela apresentação, obrigado, professor Lailson, Meg, querida, sempre presente nas nossas atividades. E dizer que eu abro essa mesa, mesmo diante de um quadro extremamente agressivo, violento, como bem pintou a Ana Paula nas palavras iniciais, mas é com alegria que a gente abre esse momento, né, de confraternização, de celebração, digamos assim, do nosso curso, que se mantém de pé, mesmo às duras penas e diante de tantas ameaças. Mas a gente abre com alegria, porque hoje a gente teve uma atividade, hoje à tarde, foi muito produtiva, foi muito rica, foi muito boa, porque foi uma conversa que nós tivemos entre nós, né, sobre os rumos que nós queremos dar para esse curso, sobre as possibilidades de nos pensarmos de como esses territórios possíveis, né, que é o nome do evento, para a antropologia feita no Ceará, com esse caráter de internacionalização com os países da CPLP, né, sobretudo os países africanos, mas não só. Obviamente, tem o Timor-Leste também, que a gente pretende reatar essa aproximação. Então, com alegria, eu quero parabenizar a organização, está um evento muito bem pensado para a gente pensar a antropologia produzida no Nordeste, no interior do Ceará, no Ceará de modo geral, e também no continente africano. A gente vai contar com presenças muito animadoras para a gente pensar esse nosso fazer antropológico. Então, minha fala ela é curta, ela é de saudação, ela é de boas-vindas, né? E dizer que nós, do colegiado, estamos fazendo uma série de aberturas, né, a partir do diálogo consciente. Como eu disse na mesa de hoje à tarde, a gente tem que ter essa escuta ativa com os nossos discentes, né, seja da graduação, seja do mestrado, porque ele é o nosso público mais interessado e nós somos meros servidores públicos a serviço das demandas que eles nos apresentam. Então, é assim que a gente abre. Eu quero agradecer. Minha fala é breve, mas é de saudações e boas-vindas. Obrigada. Assim, agradecemos a professora Denise da Costa e convidamos o professor Dr. Lailson Silva para também fazer sua saudação inicial. Boa noite a todos, todas e todes. Em nome da comissão organizadora da quinta semana de Antropologia, eu gostaria de dizer que essa semana ela foi elaborada a partir de um esforço coletivo, né, do Colegiado de Antropologia, dos discentes, né, que contribuíram de forma significativa, do mestrado em Antropologia, que nós temos na parceria Unilab e UFC, e o que nós esperamos é que esses 3 dias, né, de programação, elas sejam produtivas e que elas propiciem os diálogos nessa construção e nessa mesma revisão que a antropologia é essa que nós estamos construindo no interior do Ceará, dentro de uma perspectiva étnico-racial, em diálogo com as perspectivas dos países do PALOP. Então, eu espero que vocês possam participar de todas as atividades ao longo da semana e que seja uma semana produtiva. E obrigado pela atenção.
Obrigada, professor. Convidamos agora a discente Meg Lima também para suas palavras iniciais. Boa noite a todos e a todas e a todes. É uma alegria estar aqui participando. Gostaria de cumprimentar o professor Laílson, né, em nome de toda a coordenação da Semana de Antropologia. Né, a gente está há um mês ou dois aí, né, trabalhando nisso. Cumprimentar a Ana Paula, né, a gente esteve na Semana de Antropologia passada e estamos aqui de novo, novamente, né, Ana Paula, construindo esse espaço. E a professora Denise, coordenadora do curso, nossa, uma pessoa que para nós é além de professora, já está aqui conosco, né, convivendo dentro desse território aqui, próximo à Unilab, então é uma alegria estar participando desse momento com você. E também gostaria de dar as boas-vindas, né, e saudar também a nossa conferencista, né, que a gente convidou para essa quarta semana de antropologia, para fazer essa conferência de abertura, né, e me dirigir um pouco a ela também, dando boas-vindas, né, à universidade, à Unilab, né, então, o campus, né, e o curso de antropologia em nome dos discentes, dá as boas-vindas para ela, e uma coisa importante também, hoje à tarde a gente abriu, né, o primeiro momento, a gente falou um pouquinho desse perfil do estudante da Unilab, né, e antes do momento eu vi algumas perguntas dela, né, para conhecer um pouquinho desse contexto. E aí, de tarde, a gente estava trazendo as identidades culturais, né, dos estudantes que fazem o curso de antropologia, né, eu citei as lideranças indígenas, né, jovens, tem muitos aqui dentro do nosso curso de antropologia, inclusive o curso de antropologia ele já é bem procurado pela juventude indígena aqui no Ceará, né, espero que no Nordeste também a gente possa ter, né, esse aumento aí. Alguns quilombos aqui próximo a gente tem 3 quilombos, né, em 3 municípios aqui também próximo, então esses estudantes também estão dentro do nosso curso de antropologia, né, membros também do Instituto Nacional de Povos Ciganos, né, a FLO, também dentro do nosso curso, então a gente tem uma diversidade, né, enorme, cultural, e eu gosto sempre de citar isso como uma potência desse curso, né, como uma coisa que pode fortalecê-lo ainda mais, né. Outra coisa que a gente gosta também de citar o fenômeno sociolinguístico que é possibilitado à Unilab, né, a gente está aqui, a gente tem próximo línguas crioulas de diversos países africanos, os povos indígenas, a juventude indígena quer, né, já está começando a fazer suas cartilhas, também fazendo traduções nos dicionários próprios, então, é outra coisa que, com certeza, vai fortalecer muito o curso da antropologia, né, então, enfim, a gente também dá as boas-vindas e fala também dos estudantes egressos do nosso curso, né, porque a gente é uma grande parceria com os professores e as professoras da universidade, formando para construir, né, a Semana de Antropologia e outras parcerias também, mas os egressos também são importantes, né, tanto as que já estão no curso de Antropologia, quanto no mestrado de Antropologia, quanto os que estão em outros espaços, mas que mantêm esse laço, né, essa relação, e ajudam a construir até a própria identidade do nosso curso. Então, boa conferência para cada uma, e é isso. Muitíssimo obrigada por esse espaço. Só isso. E é nesse clima que a gente agradece e desfaz a nossa mesa de abertura, e fazendo antropologias e criando territórios possíveis, quarta semana de antropologia, segue. Para dar continuidade aos trabalhos, convidamos o professor Patrício Araújo, que irá conduzir as atividades desta noite. Obrigada a vocês.
Boa noite a todos, todas, todes. Quero dizer que é com muita alegria que damos início aos trabalhos da 4ª semana de Antropologia da Unilab, tendo a grata satisfação de receber entre nós a professora doutora Maria Rosário Gonçalves de Carvalho, a quem eu convido para entrar nesta sala, que fará a conferência de abertura desta 4ª semana. As culturas indígenas, as culturas negras brasileiras, africanas, com as quais a Unilab tem o privilégio de aprender constantemente, nos ensina que os mais velhos os mais novos devemos sempre ouvir os mais velhos que prepararam o mundo no qual a gente vive. E a professora Maria Rosário Carvalho é uma dessas mais velhas nossas no campo da antropologia, que ajudou a preparar o terreno sobre o qual a gente hoje transita, né? Então, a professora Maria Rosário Carvalho é sabido que ela é avessa a homenagens, então não vou me prolongar na sua apresentação, né? Quero dizer apenas que antes de eu nascer, a professora Maria Rosário já fazia antropologia, né? A professora Maria Rosário tem graduação tanto em licenciatura em Ciências Sociais quanto bacharelado. Tem mestrado em Antropologia também, tanto a graduação quanto a pós-graduação, o mestrado, na Universidade Federal da Bahia. Tem doutorado em Antropologia pela Universidade de São Paulo. Vasto currículo, vasta produção, tanto no ensino, quanto na extensão e quanto na pesquisa, os 3 pilares que sustentam, né, o ensino público no Brasil. Vasta pesquisa de campo, que fundamenta sua produção escrita, enfim. Também é professora titular da cadeira de Antropologia e Etnologia na UFBA, bolsista de Produtividade de Pesquisa 1 do CNPq. A professora Maria Rosário também coordena o programa de pesquisa sobre povos indígenas no Nordeste brasileiro e o Fundo de Documentação Histórica manuscrita sobre índios na Bahia. E a professora Maria Rosário, ela tem dedicado sua vida, né? Qualquer pessoa que busca conhecer a trajetória da professora Maria Rosário Carvalho verá que ela tem dedicado a sua vida à pesquisa, ao ensino, extensão, pesquisa de campo, né, e especialmente aos temas da identidade, etnicidade e relações raciais no Brasil. Portanto, não só a produção, mas toda a trajetória de vida e a trajetória de pesquisa também da professora Maria Rosário está em perfeita harmonia com o projeto Unilab, aquilo que a gente costuma chamar de projeto Unilab, que está presente desde a Lei 12.289 de 2008, que criou a Unilab, né, considerando aí esse desejo de uma política de integração internacional com os países da comunidade dos PALOP, né, dos países de língua oficial portuguesa, especificamente ou especialmente com os países africanos de língua portuguesa, como consta nos documentos oficiais da Unilab. Então, vendo a trajetória desta pesquisadora, podemos constatar como que sua trajetória está ali muito próxima do que a gente acredita, do que a gente defende aqui na Unilab, né? Como a Meg já falou aqui, já foi dito aqui, dessa presença muito significativa dos povos indígenas, quilombolas, população negra brasileira, africana, ciganos, povos tradicionais de um modo geral, população LGBTQIA+, né? E é por isso, professora Maria Rosário, que nós estamos muito felizes de recebê-la aqui entre nós. Estamos sendo transmitidos e, portanto, acompanhados pelos estudantes e professores, tanto do curso de bacharelado em antropologia, quanto do programa de pós-graduação em antropologia da Unilab UFC, que estão nos acompanhando, e também, certamente, de muitos familiares dos estudantes africanos que estão no Brasil, que estão acompanhando, né, dos seus respectivos países, esses movimentos aqui, né? Então, lhe dou as boas-vindas. Quero dizer que a senhora pode ficar à vontade aí em relação ao tempo, né, para organizar sua fala. Se quiser usar muito, use. Se quiser usar pouco, tem o direito. E vamos conversar. Seja muito bem-vinda. Lembrando que a fala, nós pensamos um título
para a fala da professora, que naturalmente ela não se prenderá estritamente a ele, mas a gente colocou lá como a antropologia no Nordeste do Brasil. Até para fazer esse link com o tema principal da semana, que é fazendo antropologia e criando territórios possíveis nas Áfricas e nos Nordestes do Brasil, né? Então, fique à vontade para falar na direção que a senhora achar melhor. Seja bem-vinda. Professora, seu microfone, eu acho que está desligado. Alô? Agora sim, perfeito. Então, boa noite a todos. Nomeando os colegas Patrício Carneiro Araújo, do Colegiado dos Cursos de Bacharelado e Mestrado em Antropologia da Unilab, Ceará, de Denise Ferreira da Costa Cruz, coordenadora do curso de Antropologia, de Laílson Ferreira da Silva, coordenador da 4ª semana de Antropologia, e de Meg Lima, representante discente. Eu cumprimento toda a comunidade universitária da Unilab Ceará nesta noite. Atendi ao honroso convite encaminhado pelo colega Patrício Carneiro Araújo, que eu formulou em nome do Colegiado dos Cursos de Bacharelado e Mestrado em Antropologia da Unilab, Campi Palmares, Liberdade e Aurora, porque considero especialmente relevante o intercâmbio interinstitucional e, sobretudo, por se tratar de um convite da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Ceará, voltada para a formação de recursos humanos, por sua vez, orientados para o intercâmbio cultural entre o Brasil e os demais países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, especialmente os países africanos. Na troca de e-mails, o colega Patrícia afirmaria que a expectativa era que eu tratasse do chamado fazer antropológico envolvendo ensino, pesquisa e extensão no contexto do Nordeste, né, tendo em vista criar territórios passíveis na África e no Nordeste do Brasil. O que eu farei a seguir será, tentando contemplar, não é, essa expectativa, será preliminarmente relatar, no papel de observadora, a experiência do bacharelado e mestrado em Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, que, salvo por mudanças de caráter teórico-metodológico determinadas pelo avanço do campo disciplinar, mantém as suas estruturas. Mantém as suas estruturas, eu quero dizer, desde meados da década de 80, quando a minha geração acadêmica ingressa naquela faculdade e universidade. O relato terá o cuidado de evitar autorreferências, atendo-se ao contexto institucional. Mais para frente, subsequentemente, farei algumas breves considerações sobre o que considero como pautas urgentes das universidades públicas federais hoje e do que antevejo como pautas comuns no contexto do Nordeste, particularmente entre a UFBA e a Unilab na Bahia e no Ceará. Buscarei, como sempre faço, não cansá-los excessivamente. Até antes de 2007, quando foi criado o programa de pós-graduação em antropologia da UFBA, os graduados em ciências sociais da Faculdade de Ciências Humanas, de Filosofia e Ciências Humanas, né, esses graduados tinham, à época, como ainda tem hoje, concentrações em antropologia, em sociologia e ciência política. Então, esses graduados se dirigiam ao programa de pós-graduação em ciências sociais.
onde também havia estreita relação entre a antropologia, sociologia e ciência política. Eu estou fazendo essa observação, mas lembrando que, né, no âmbito dos mestrados em antropologia, ou mesmo nos doutorados, né, essa relação estreita entre antropologia, sociologia e ciência política, e talvez, notadamente, em antropologia e sociologia, né, estão presentes, o que eu considero uma prática extremamente positiva. Assim, a graduação e a pós-graduação, nesse caso, né, inicialmente, no nível do mestrado, mantinham complementaridade, o que sempre me pareceu interessante, por assegurar trânsito entre os vários componentes curriculares e, simultaneamente, uma concentração na área temática escolhida. Reservava-se, assim, para o doutorado, comumente desenvolvido em universidades externas, dentro ou fora do Brasil, a escolha de um campo disciplinar exclusivo. Vigorava à época o que eu considero também uma saudável comunicação entre os campos disciplinares, e que eu parto do suposto que persiste, tanto na UFBA quanto também aqui entre vocês. Claude Lévi-Strauss, o antropólogo mais influente do período, desautorizava fronteiras entre a sociologia e a antropologia, afirmando que a primeira, a sociologia, não se distinguia, aparentemente, da antropologia, nem por seus métodos, nem por seus objetos, senão talvez por ser de outra ordem de grandeza. E completava Lévi-Strauss: enquanto a sociologia se esforça em fazer a ciência social do observador, a antropologia procura, por sua vez, elaborar a ciência social do observado, seja visando atingir, em sua descrição de sociedades estranhas e longínquas, o ponto de vista do próprio indígena, isto é, do nativo, seja ampliando seu objeto, até incluir nele a sociedade do observador, mas tentando, então, extrair um sistema de referência fundado na experiência etnográfica, e, como tal, independente ao mesmo tempo do observador e do seu objeto. Dito mais sucintamente, Lévi-Strauss pressupunha que a sociedade do observador estaria incontornavelmente presente na etnografia, uma vez que o trabalho de campo não constituía um mero protocolo para o antropólogo, mas um meio de acesso ao senso comum dos observados, em permanente contraposição com o próprio senso comum do observador. Presumo ser nesse sentido que o antropólogo inglês Michael Herfeld considera que a antropologia poderia melhor ser definida como, aspas, o estudo comparativo do senso comum, tanto nas suas formas culturais quanto nos seus efeitos sociais. Roy Wagner, que se tornou muito visível, antropólogo americano, a partir de 1975, mas entre nós, principalmente a partir de 2010, quando finalmente o seu trabalho foi publicado, né, e nós sabemos que, muito antes, o Parque Editorial Brasileiro era muito defasado em relação ao Parque Editorial Extra Brasil, né, o que agora mudou sensivelmente. Se antes aguardávamos 10 anos, né, para traduzir um livro importante, antropologia ou qualquer outro campo disciplinar, hoje se faz com uma rapidez bastante grande, o que, né, para nós é efetivamente motivo de alegria. Roy Wagner afirmou algo similar em seu livro A Invenção da Cultura, e publicado no Brasil, como eu já disse, em 2010. Ele ressalta que o termo invenção do título não significa fantasia nem ficção, e sim um processo concreto de interpretação a partir da observação e do aprendizado em campo. Estou salientando isso porque o livro de Wagner teve muita repercussão no Brasil. Nesse processo, porém, ele lembra o que o pesquisador desenvolve não é um conhecimento objetivo da cultura estudada, e sim uma série de relações entre ela e a sua própria cultura.
Longe de ser uma imitação, ele vai dizer, esse deve ser o horizonte de atuação do etnógrafo. No ato de inventar outra cultura, diz Wagner, o antropólogo inventa a sua própria e acaba por inventar a própria noção de cultura, né? Ideias extremamente interessantes e que, portanto, tiveram tão grande repercussão, não apenas no Brasil, mas em muitos outros contextos antropológicos. Por outro lado, suponho não ser possível negligenciar o fato de que a sociologia antecede a formação da antropologia como campo disciplinar, na primeira metade do século XIX, e sob o impacto da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, como largamente sabemos. Foi o impacto das transformações econômicas, políticas e culturais, suscitada por essas duas revoluções, apontando para o surgimento de uma nova sociedade que mobilizou Émile Durkheim e determinou a sua agenda de pesquisa. Ela, a sociologia, surgiu, portanto, como uma reflexão acerca dos contornos da nova configuração histórica. Daí a preocupação permanente em distinguir e contrapor a sociedade moderna às sociedades tradicionais. Essa marca de contraposição é, pois, característica da matriz sociológica, como as contribuições dos três grandes pensadores clássicos, Durkheim, Karl Marx e Max Weber, demonstraram tão bem. Como não reconhecer, eu pergunto, os fundamentos teóricos da antropologia francesa do século XX? Como não reconhecer, eu repito, que os fundamentos teóricos da antropologia francesa do século XX se encontram na obra de Durkheim? Como igualmente não admitir a relevante influência do mesmo Durkheim para os antropólogos britânicos, em especial Radcliffe Brown, que foi responsável pela introdução e repercussão do seu pensamento na Inglaterra? Como, a partir de uma antropologia da religião ou algo equivalente, não se reportar às formas elementares da vida religiosa para extrair as conclusões de Durkheim sobre as origens sociais da religião, isto é, sobre a religião como fonte das representações do grupo social? E como, finalmente, não perceber que as formas elementares da vida religiosa durkheimianas se transformaram nas estruturas elementares de parentesco, tal como concebidas por Lévi-Strauss? É, pois, impossível negar, não é, desde a emergência da sociologia, aquilo que viria a ser um intercâmbio, não é, forte e extremamente rico, né, nas relações entre antropologia e sociologia, guiadas pela primeira. Para não me alongar, faço uma última observação a propósito dos riscos das marcadas divisões disciplinares. Não é que sejamos contra as divisões disciplinares, é que achamos que elas não devem ser excessivamente compartimentalizadas, sob pena de prejudicar esse intercâmbio e esse fluxo que é absolutamente rico. Então, para não me alongar, faço uma última observação a propósito dos riscos das marcadas divisões disciplinares, considerando o exemplo de Pierre Bourdieu. É largamente sabido também a presença ao longo da obra de Pierre Bourdieu de questões econômicas, notadamente aquelas decorrentes dos seus primeiros trabalhos relativos à Argélia, ao Béarn. Mas sempre me pareceu estranho que esses relevantes trabalhos não fossem tidos, ou nem sempre fossem tidos, como fundamentais às suas teorizações. É como se houvesse sido estabelecida uma cisão entre as suas contribuições como etnólogo, concernentes à Algéria, e as suas contribuições como sociólogos, concernentes à França metropolitana. O que, sem dúvida nenhuma, não é, tende a ser prejudicial ao seu trabalho, assim, tão marcadamente dividido. Após essa já longa digressão, retomo as características da graduação e a pós-graduação, nível de mestrado na FFCH-UFBA, da minha geração acadêmica. Elas transcorreram ao longo da ditadura militar. Esse é um ponto que eu julgo também importante salientar,
tomando em conta a atual situação histórica que vivenciamos. Elas transcorreram, portanto, essas características, ao longo da ditadura militar, e foram tempos de sobressaltos, intimidações e embates com a polícia, de muitos rumores e, sobretudo, da força de uns e fraqueza de outro, diante das ameaças constantes. Volta e meia, havia novos alunos nas salas de aula, julgados por estudantes e docentes como agentes infiltrados, e o sentimento de que a liberdade de pensamento estava suspensa, ou pelo menos obstaculizada, e não se sabia até quando, pois, afinal, supunha ser preciso acautelar-se, medir e pesar o que era dito, passível de ser interpretado por olhos e ouvidos não afeitos ao diálogo. As notícias acerca de prisões, intimidações e torturas de vários professores e estudantes suscitavam simultaneamente insegurança e espírito de desafio, a grande mola impulsionadora dos mais intrépidos. Em novembro de 1968, o governo militar decretou uma lei para fixar normas de organização e funcionamento de ensino superior e sua articulação com a escola média, uma condensação de propostas diversas, mas cujos fins eram claros e explícitos: modernizar, aspas, e despolitizar a Universidade Brasileira, extinguindo a cátedra vitalícia, uma apropriação, portanto, de uma pauta de movimento estudantil, o fim dos cursos seriados e a matrícula por disciplinas, uma proposta original de Darcy Ribeiro, que foi engenhosamente, utilizada pelo governo como instrumento de desbaratamento do movimento estudantil, a criação de institutos e departamentos, com o fim de proceder à separação entre conhecimento técnico e conhecimento humano, entre ciências sociais, entre ciências exatas e humanidades, e o processo de privatização lenta e gradual do ensino, uma influência dos pedagogos americanos aqui é muito saudada. Se até então o universo da então denominada Faculdade de Filosofia da Bahia abrangia as ciências exatas, a pedagogia, as ciências sociais, a filosofia e as letras, com a reforma de 68, também denominada de Reforma Universitária da Ditadura Militar, uma parte dos cursos foi transformada em institutos. Química, por exemplo, física, geografia, letras, ciências biológicas e matemática. Parte em faculdades, educação e jornalismo, e parte na agora denominada Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que englobava ciências sociais, história e filosofia. Foi o fim do projeto pedagógico do seu idealizador e fundador, professor Isaías Alves, que está ligado a uma série de iniciativas extremamente importantes até a ditadura, além de fazer, além da sua, não é, da sua decepção, de não poder fazer da Faculdade de Filosofia um centro integrado de altos estudos, como era a sua proposta, com atuação orgânica e coordenada, e que reunisse ciências puras, ciências exatas, ciências sociais, letras e pedagogia. No âmbito da nova FFCH da UFBA, a área temática mais influente foi, durante lapso considerável, a antropologia da religião de matriz afro-brasileira, seguida, na sequência, certo tempo depois, pela etnologia indígena. Essa última atrairia um número significativo de estudantes e inauguraria um novo modelo de incentivo à pesquisa, por meio da formação de grupos de pesquisa institucionais, graças à criação do que viria a ser denominado Programa de Pesquisa sobre Povos Indígenas do Nordeste Brasileiro, mais conhecido como PNEB, o que permanece em atividade. Nós, professores, ao longo do trabalho, ao longo das nossas atividades docentes, viríamos a constatar como importante era esse formato de grupo de pesquisa, o que fica, me parece, perfeitamente claro por ocasião dos processos seletivos.
Participei de vários processos seletivos e sempre me chamava a atenção, né, que os melhores desempenhos eram, em larga medida, de estudantes provindos de grupos de pesquisa que se tornariam depois grupos de pesquisa certificados pelo CNPq. Até então reinava na Bahia e no Nordeste grande desconhecimento sobre os povos indígenas, né, e também sobre outros povos que até então eram visibilizados, como falaremos depois, e, consequentemente, sobre as condições efetivas para o desenvolvimento de uma etnologia indígena, não obstante existissem no Estado pelo menos 6 povos indígenas que seguiam invisibilizados. À época não se falava em racismo institucional e estrutural. A estratégia para superar o desconhecimento e a invisibilidade foi criar, aspas, uma consciência crítica e cientificamente preparada para as questões envolvidas e tratar de obter melhores informações sobre esses povos. Fecho parênteses. A etnologia no Brasil quase que admitira a extensão dos povos indígenas aqui estabelecidos. A ausência de dados atualizados e o desinteresse etnológico que então persistiam autorizaram a suposição de que na Bahia e no Nordeste em geral, os índios teriam capitulado às violentas investidas do colonizador, salvo por alguns poucos grupos que Darcy Ribeiro, no livro Os Índios e a Civilização, supunha indistinguíveis da população sertaneja vizinha, salvo pela convicção de serem índios, um grau mais alto de solidariedade grupal, fundamentado na ideia de uma origem, de uma natureza e de uma destinação comuns, que os distinguia como povo. Comprovaríamos que Darcy Ribeiro, não obstante o seu brilho, a sua relevância, estava equivocado. Mas é preciso lembrar que o pessimismo de Ribeiro e de outros não era exclusivo dos trópicos. O famoso antropólogo americano, recentemente falecido, Marshall Salles, lamentava, pouco depois de Ribeiro, na década de 90, que a antropologia havia começado como uma disciplina profissional justamente quando seu objeto de estudo já ia desaparecendo. Mesmo se nem todos os assim chamados povos primitivos estejam fisicamente morrendo, ele então afirmava, suas culturas exóticas estavam certamente desintegrando sob o assédio da ordem capitalista mundial. Era uma clara admissão de que esses povos eram povos muito frágeis, eram povos que não resistiam, que, portanto, estavam se desintegrando sob a ordem do capitalismo. A história demonstraria que certas previsões desse tipo podem ser retumbantemente contrariadas pela tenacidade dos agentes sociais estudados, observados. E essa tenacidade passa a se manifestar mais organicamente no Brasil com a criação da União das Nações Indígenas, que, aspas, veio atender às demandas de uma melhor articulação a nível nacional, que suprisse as limitações de encontros regionais esporádicos até então realizados e que pudesse avançar, como avançaram, no processo de escolarização e de conhecimento do funcionamento dos aparelhos burocráticos do Estado, o que, a médio prazo, asseguraria aos indígenas visibilidade nos cenários brasileiro e internacional, como tem hoje, e condições de redução muito gradativa, contudo, da assimetria que ainda hoje prevalece entre eles, o Estado e a sociedade brasileira, através das suas várias expressões regionais, e o que urge alterar. A formação etnológica dos graduandos na FFCH da UFBA, retomando aquelas considerações iniciais, fez-se, ademais, como ainda hoje, ao abrigo de um conjunto de atividades de ensino, pesquisa e extensão muito, não é, relacionados, estreitamente relacionados, que colaborariam para complementar as formações. Refiro-me aos vários eventos públicos como
as semanas do índio, as semanas de índio organizadas no âmbito do Departamento de Antropologia e Etnologia, e as exposições etnográficas, como aquela denominada Índios do Brasil, patrocinada pela Coordenação Central de Extensão e o Departamento de Antropologia da UFRGS, né? Onde aprendíamos muito, muito, muito mesmo. Essas experiências oportunizaram aqueles que haviam decidido seguir a etnologia, né, defrontar-se com diversos distintos exemplares da denominada cultura material de grande parte de povos indígenas no Brasil. Foi, para os estudantes, um grande desafio perceber, dentro de um espectro muito significativo de formas expressivas indígenas, características de certos contextos etnográficos e relacioná-los às especificidades ambientais, econômicas e sociais de cada contexto etnográfico e de cada povo. Ao invés, portanto, de conferir atenção apenas às propriedades intrínsecas dos artefatos, buscava-se já naquela época apreendê-los em termos de relações, tal como preconizado pelo arqueólogo, paleontólogo e paleoantropólogo e antropólogo Leroy Gourhan. E hoje, uma posição que é hoje uma posição antropologicamente consagrada. Desse modo, a etnologia, assim como a antropologia, mediante sistemáticos registros, começavam a perceber o que hoje está claramente consagrado, ou seja, que as culturas ameríndias não consideravam o artefato como coisas, mas como entidades de um certo nível ontológico, aspas, posto que possuidoras de certos atributos da humanidade, conforme Philippe Descola. Hoje, por outro lado, filósofos da ciência, a exemplo do australiano da Universidade de Sydney, Peter Godfrey Smith, são menos antropocêntricos e afirmam haver diferentes níveis de experiência subjetiva entre as espécies. O senso de si, de acordo com Smith, é condição fundamental para experiências subjetivas mais profundas. Ou seja, a filosofia da ciência tem avançado celeremente, né? E a antropologia precisa, cada vez mais, buscar dela se aproximar. No Brasil, embora as ações de extensão universitária sejam concomitantes à criação do ensino superior, o reconhecimento institucional da extensão como eixo central de ação universitária só se iniciaria, ironicamente, com a Lei Básica da Reforma Universitária, a já referida Lei da Ditadura Militar de 1868, que culminaria com a inclusão na Constituição Federal de 88 do conceito de indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa na Universidade Brasileira, e com a previsão de fomento público à extensão universitária. Um outro âmbito institucional que colaborou e continua colaborando efetivamente para a formação da antropologia e dos cientistas sociais em geral é a Associação Brasileira de Antropologia, por meio das suas reuniões bianuais, que se tornaram crescentemente espaços fundamentais de reflexão e interação interpares, onde se aprende e também se ensina, e onde, principalmente, experiências são compartilhadas. Por outro lado, verifica-se hoje a inadequação de tratar o discurso popular e a teoria antropológica como dois domínios totalmente separados, atentando para o fato de que as teorias se baseiam em noções geralmente populares, assim como as interpretações dos interlocutores, dos nossos interlocutores, foi inundada com o vocábulo antropológico, tal como Manuela Carneiro da Cunha demonstra tão competente e criativamente em seu livro Cultura com aspas. A noção de cultura, apenas para dar um exemplo, é largamente referida pelos vários grupos e povos estudados por nós, sejam quilombolas, sejam indígenas, etc., etc. A pesquisa de campo persiste, por outro lado, como pedra angular da antropologia, cada vez mais voltada para contextos amplos, tais como cidades, escritórios, laboratórios, aeroportos e etc. O que, contudo, não invalida a preferência, não tem invalido
desculpem, não tem invalidado a preferência por muitos antropólogos pela análise microscópica. Há lugar para análise microscópica, assim como há lugar para análise mais ampla, com generalizações mais ambiciosas e mais extensas. Uma questão parece, então, se impor diante do exposto. A que se devem os avanços contemporâneos na antropologia? A inventividade dos antropólogos ou a inventividade dos contextos etnográficos por eles investigados? Vários exemplos parecem apontar, mas essa é uma questão que ainda está sendo acompanhada, para a segunda alternativa, isto é, que os contextos etnográficos estudados pelos antropólogos são, em última instância, a fonte da renovação crítica a que se assiste. Refiro aqui a 2 exemplos que considero interessantes. Os exemplos de Marilyn Strasser, antropóloga britânica com longa experiência de campo na Papua Nova Guiné, sudoeste do Pacífico, e de Christina Thoren, australiana com trabalho de campo no Pacífico Sul. No caso da primeira, corpos e coisas não possuem identidades fixas, tampouco essência, de modo que o conceito de relação, assim como para o já referido Roy Wagner, do qual ela admite ter recebido grande influência, portanto, retomando, né, de modo que o conceito de relação forma a base do seu esquema de pensamento. Do mesmo modo, noções de natureza e cultura, sociedade e indivíduo, talvez as noções mais importantes para a antropologia, até recentemente, assim como para as ciências sociais de um modo geral, entre outras, pertencem a uma tradição intelectual específica em nossa própria cultura, do que decorrem questões e problemas quando essas dicotomias são atribuídas aos sistemas de pensamento de outros povos. Em outras palavras, o que eles estão dizendo, quem nos autoriza a esperar noções tão incontradiças, tão reconhecidas em nossas sociedades, em sociedades outras? Ademais, eles lembram, mesmo no chamado pensamento ocidental, não é possível atribuir um significado único aos conceitos de natureza, de cultura, razão pela qual é preciso saber, aspas, quão ampla deve ser a parcela do conjunto total de significados que devemos ser capazes de identificar em outras culturas, para que possamos afirmar com convicção que eles possuem tais nações. Igualmente, a combinação entre masculino, feminino e cultura, natureza, é apenas uma das várias percepções culturais que certamente não é universalmente aceita. Mesmo na cultura americana, nem sempre as mulheres são associadas à natureza. Isso implicou entre nós, não é, uma extraordinária chacoalhada, não é, de modo a questionar esse universalismo e buscar constatar nos contextos de investigação, certo? O que de fato ocorria. Tá? Ou seja, um momento em que o antropólogo cabe se deixar mobilizar, não é? E, portanto, permitindo que os seus supostos longamente convencionados sejam questionados incisivamente. A conclusão de Strassern, pois, é a de que, na antropologia social que fazemos neste momento, há muitas verificações já estabelecidas, convencionais, sendo as mais poderosas nos últimos tempos os conceitos de cultura e sociedades, mas muito mais do que estes. Similarmente a Strassern, Thoren argumenta que a ideia de sociedade é teoricamente obsoleta, no sentido de que não pode auxiliar o pesquisador a entender as pessoas que não têm essa ideia de si próprio. Ou seja, né, julgar que o pesquisado entende essa categoria, essa noção, certo? É criar uma barreira intransponível, um silêncio não aceitável. Além disso, Thoren
defende que a tarefa da antropologia é fazer os conceitos funcionarem analiticamente. O que quer dizer? Que os antropólogos devem fazer com que os conceitos indígenas, insisto, conceitos indígenas no sentido de nativos, elaborem o trabalho analítico, o que não ocorrerá se insistirmos em usar os nossos próprios termos analíticos. Por isso, hoje, estamos tão voltados para essas noções, né, para esses termos analíticos dessas culturas estudadas. O par cultura-sociedade, enquanto ferramenta analítica, acarreta problemas semelhantes. O primeiro termo complementando a biologia, ao passo que o segundo complementaria o indivíduo. Thorin afirma não poder aceitar a suposição da inexistência de um domínio universal, a natureza, a biologia, e um domínio do relativo, cultura. Ao contrário, defende que o ser humano é o produto de uma longa história de relações sociais que prossegue se transformando do nascimento à morte. Para ela, finalmente, o desafio para as ciências humanas, para a antropologia em especial, é demonstrar o processo histórico que continua a originar as ontologias e epistemologias que, ao mesmo tempo, unem e diferenciam os humanos ao longo do tempo e através das regiões do mundo. Ontologias e epistemologias, pois, como dimensões recíprocas e complementares. Refiro novamente ao filósofo Godfrey Smith, que, em livro recente, afirma que há um mundo em que os humanos são ligados por parentesco a outros animais, em que as habilidades humanas têm algum grau de continuidade com as habilidades de outros animais, e em que outros animais provavelmente têm experiências como nós temos, o dualismo não é aceitável. As oposições binárias são estranhas nesse contexto. Poderia citar muitos outros autores africanos, portugueses e brasileiros que têm contribuído, que estão contribuindo de modo inestimável para as antropologias locais e para a antropologia mundial, a partir dos seus distintos contextos de investigação, pois, como sabemos, essas variantes antropológicas têm obtido crescente reconhecimento. E, para isso, nós todos, não é, em vários contextos, no Brasil e fora, né, temos colaborado. Ou seja, esse trabalho tem sido, e não pode deixar de ser, um trabalho conjunto. Né? Passo agora, brevemente, ao que considero pautas que devem ser encaradas como urgentes para as universidades públicas brasileiras, notadamente para aquelas do Nordeste, partindo do suposto que essas nos concernem mais diretamente. A primeira pauta, ou pelo menos assim chamada a primeira pauta, seria o combate sistemático ao racismo. Em pesquisa nacional denominada Educação, Valores e Direitos, desenvolvida pela Datafolha, o programa de pesquisa da Folha de São Paulo, que incluiu 2.090 brasileiros com idades entre 16 anos ou mais anos, em 130 municípios, entre 18 e 25 de março deste ano corrente, portanto, este ano de 22, 90% concordaram que a discriminação racial, leia-se, racismo estrutural, racismo institucional, tem que ser discutida pelos professores. Se relacionarmos esses números às várias reflexões produzidas sobre o tema nos mais variados veículos de imprensa, blogs e veículos mais conservadores ou corporativos, bem como no noticiário cotidiano, não teremos dúvidas de que, desde o golpe de 2016, a situação do racismo estrutural se exacerbou. Esse é um ponto que eu considero vital.
O músico, artista plástico, crítico e pesquisador de arte Cláudio Skinner afirmou, logo depois dos assassinatos do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista Dom Philips, cujas memórias eu reverencio neste momento, que o mundo afetivo brasileiro havia sido dominado, desde a tomada de poder pela direita em 2018, pela aversão ao, aspas, estrangeiro, isto é, não à etnia particular ou nacionalidade específica, mas aos estranhos do sistema, ou seja, os indígenas, os negros, os pobres, mas também os antropólogos, os artistas, e etc., etc. Em outras palavras, o mundo afetivo brasileiro está dominado pela aversão aos que são comumente denominados identitários por parte dos que supõem equivocadamente que as pautas identitárias concernem apenas aos indígenas e negros. Em uma sociedade racista, como observa Jefferson Tenório, o colega autor de O Avesso da Pele, todos são afetados, ainda que uns sejam muito mais afetados do que outros e muito recorrentemente afetados com a morte. Os números sobre as mortes de negros, de índios, LGBT e mais, não nos deixam minimizar o quadro tão grave e tão desalentador. Há consenso, por outro lado, pelo menos consenso por parte de parcela ponderável da população brasileira, de que a educação pública pós-independência formal no Brasil teve como barreiras e continua a ter a desigualdade social, o racismo, e como enfatiza Paulo Saldanha, da Associação de Jornalistas da Educação, o subfinanciamento. Fatores ainda não superados e que, consequentemente, seguem marginalizando os negros, indígenas e pobres, de modo geral, mas também as minorias sexuais. O legado daí resultante é um considerável atraso civilizacional, né? Termo que tem ganhado uma proeminência muito grande entre nós, aprofundado em larga medida ou em todas as medidas no atual governo. Os últimos dados aos quais logrei acesso, portanto, dados de 2020, informam que quase 4 em cada grupo de 10 jovens negros de 19 anos não conseguiram finalizar o nível médio. No âmbito do ensino superior, o quadro não é muito diferente. O Brasil tem uma das piores taxas de pessoas com ensino superior completo entre os países e territórios avaliados em 2019 pela OSDE, ou seja, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Apenas 21% dos brasileiros de 25 a 34 anos têm diploma universitário. Apenas 21% dos brasileiros entre 25 a 34 anos têm diploma universitário. Índice inferior ao de países como o México, com 23%, Costa Rica, com 28%, e Colômbia, com 29%. Ao passo que a média da OCDE é de 44%, uma defasagem monumental. Urge alterar esse cenário, para o que a mobilização das universidades públicas, por meios dos seus corpos docente, discente e de servidores técnico-administrativo, será decisiva nesse final de ano, quando ocorrerão eleições majoritárias e proporcionais. Será necessário, eu suponho, que estejamos todos atentos e fortes, como nos exortam Caetano e Gil, em Divino Maravilhoso, composta, vale lembrar, e não por acaso, em 1968. O racismo estrutural e institucional, conforme o nosso principal teorizador, Silvio Almeida, impede-nos de perceber e nos beneficiarmos dos conhecimentos dos negros e dos indígenas, bem como, eu acrescento, das chamadas comunidades tradicionais e outros segmentos sociais tão relevantes. Vale notar que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, publicou
em face das previsões de eventos climáticos extremos, publicou um relatório especial sobre como o conhecimento indígena pode ajudar a humanidade a enfrentar a crise que se anuncia. O relatório registra que o planeta abriga mais de 476 milhões de pessoas indígenas, que vivem em 90 países. Juntas, elas possuem, administram ou ocupam cerca de 1/4 das terras do mundo, compondo um território que se saiu muito melhor do que a maioria do resto do mundo. O que teria sido se assim não fosse? Nemonte Uaorini, líder do povo indígena Uaoroni do Equador, liderou em 1219 uma mobilização que culminou na proibição da extração de recursos em 203.304 hectares de suas terras ancestrais. Ela foi condecorada pelas Nações Unidas como campeã da terra em 1220. Temos no Brasil, é importante que lembremos, entre os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, muitos campeões da terra. Eles se encontram em situação dramática e carecem de nosso apoio para terem visibilidade e poderem colaborar para a reversão do nosso abismo, não tem outro termo para caracterizar o que ora vivenciamos, o nosso abismo social e político. A Comissão Interamericana da OEA, a Organização dos Estados Americanos, órgão multilateral dedicado aos direitos humanos no continente, reconheceu esse abismo social e político em relatório produzido e divulgado em 2021. Para quem tem interesse, eu recomendo consultar a Rede Brasil Atual de 06 de março de 2021. Como ela reconheceu? Como a Comissão Interamericana da OEA reconheceu esse abismo social e político? Certo? Corroborando que o Brasil é racista, praticando e permitindo discriminação histórica, como demonstram os números alarmantes de homicídios de pessoas negras. 73,1% dos 618 mil homicídios registrados no país entre 2007 e 2017 foram cometidos contra homens negros, o que apontam para o extermínio, aspas, e as aspas são da OEA, dos seus indesejáveis, evidenciando o desmonte das políticas de direitos humanos no Brasil no atual governo. Cito a manifestação da OEA, que considero tão relevante. Preocupação se tem, principalmente, com o recrudescimento do racismo, da violência contra as mulheres e outros grupos vulneráveis, como os LGBTs e indígenas, com o aumento das perseguições e agressões contra ativistas sociais e defensores de direitos humanos, com a violência contra jornalistas e a ampliação da brutalidade policial contra jovens, pobres e negros, que contam com a conivência de setores do judiciário. Encaminham para o final dessa talvez já longa exposição. Em agosto de 2022, o Pós-Afro-UFBA, que seguramente todos vocês conhecem, sediará o Seminário Nacional para refletir sobre a Lei de Cotas, inaugurada com a promulgação da Lei Federal 12.711, de 2012, por meio da qual a reserva de vagas se tornou estratégia fundamental para o acesso de populações antes excluídas do ensino superior à cidadania, garantindo que negros e negras, pardos, indígenas, pobres, pessoas com deficiência, alunos de baixa renda e estudantes de escolas públicas e universidades públicas, institutos federais, tivessem acesso aos diversos cursos de graduação e pós-graduação. A norma completa 10 anos de vigência em agosto próximo. Como afirma
a chamada que é o organizador do seminário, nosso colega e coordenador do Pós-Afro, Felipe Fernandes, aspas, temáticas como a reparação histórica aos grupos impactados pelo racismo estrutural e dinâmicas como as bancas de heteroidentificação e os estudos socioeconômicos se tornaram comuns nas universidades públicas, sempre estruturadas por espaços multidisciplinares, nas mais diversas áreas de conhecimento se integram. Nesse sentido, o programa de pós-graduação multidisciplinar em estudos étnicos e africanos, nascido no bojo das discussões sobre as cotas universitárias, está convocando cientistas, ativistas, professores de modo geral, estudantes e público em geral, para um grande seminário nacional, a ser realizado no CEAL, no Centro de Estudos Afro-Orientais, com o objetivo de avaliar os desafios e as perspectivas das políticas de ações afirmativas no ensino superior, notadamente as políticas de reserva de vagas. O objetivo é pautar coletivamente o debate público e avançar na sistematização das reflexões sobre políticas de igualdade racial, étnica, social e de gêneros no ensino superior. O aumento expressivo de matrícula de estudantes negros e indígenas, entre outros segmentos, e universidades públicas. Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a pioneira no sistema de cotas, em 1203, 3.053 estudantes ingressaram pelo sistema de cotas. Hoje, há 7.553 cotistas matriculados. Na UERJ, o percentual de estudantes negros saltou de 20% antes das cotas para 35% após as cotas. E na UNB, de 10.680 estudantes negros, isto é, pretos e pardos, em 2012, havia, em 2021, 15.574. Os dados demonstram que as cotas ampliaram a inclusão, a diversidade nas universidades impactaram milhares de famílias. A fonte consultada é a Agência Senado. Após 10 anos de vigência, o debate reacende. De acordo com a coordenadora da área de Direitos Humanos e Cidadania da Consultoria Legislativa do Senado, a lei de cotas não previu prazo para sua extinção. Ou seja, mesmo sem a revisão, a política de cotas continuará válida, só podendo ser alterada ou revogada por lei. Pesquisadores que têm tratado do tema, e há muitos competentes pesquisadores tratando do tema, advogam a inclusão de novos mecanismos, novos e importantes mecanismos para assegurar a permanência dos cotistas e para a formação de uma nova geração de pesquisadores e pesquisadoras com outras visões de mundo e outros saberes para o ambiente acadêmico. Não podemos esquecer, ademais, que o ambiente acadêmico universitário não está isento do racismo, o que requer combatê-lo em nossas próprias fileiras. O seminário no Pós-Afro poderá, assim, com o apoio de todos nós, docentes e discentes da Unilab, da Bahia e Ceará, sei que há professores da Unilab credenciados no Pós-Afro, então, e assim como aqueles docentes da UFBA, entre outros, se constituir em um poderoso espaço de reflexão e mobilização, visando impedir eventuais tentativas de retrocesso, como aquele representado pelo PL 1531/19, que buscará eliminar o critério racial de reserva de vagas em universidades e institutos federais de ensino, o que seria, efetivamente, algo absolutamente lamentável. Oxalá tenhamos, em 2023, um cenário que nos assegure vencer as atuais angústias e temores, vencer no sentido de superá-las, vislumbrando o futuro tão violentamente interrompido por um golpe político de consequências nefastas. Finalizo aqui, renovando os meus agradecimentos aos colegas e discentes pelo convite,
assim como reiterando o meu apreço pela Unilab Bahia e Ceará. E supondo que teremos muitas ocasiões futuras para reflexão conjuntas e para pensarmos os territórios africanos aqui no Nordeste, particularmente na Bahia e em Ceará. Obrigado a todos pela paciência e espero não ter os cansado tão excessivamente. Professora Maria Rosário, palavras como essas não nos cansam, muito pelo contrário, né? Suas palavras, elas são, ao mesmo tempo, nos fazem, ao mesmo tempo, preocupados quando consideramos esse cenário local, regional, produto também agora de sucessivos golpes, como a senhora bem colocou, e que nos vulnerabiliza tanto, e a todos, todas e todos. Da mesma forma, as palavras da senhora também nos enchem de esperança, porque, como esperávamos, né, essas palavras, elas não só diagnosticam a delicada situação que está aí nos desafiando o tempo todo, inclusive nos desafiando a permanecermos vivos, como a senhora bem colocou, a nós que estamos aí entre os indesejáveis, né? Uhum. Mas também nos deixam cheios e repletos de esperança, porque são diferentes gerações dialogando em busca de soluções possíveis, buscando formas de construção de territórios possíveis no Nordeste, no continente africano, sempre considerando a antropologia, as ciências humanas e sociais como também instrumentos muito eficazes de transformação, né? Uhum. Bem, pelo protocolo de uma conferência, não se abre para discussão, mas eu queria só colocar lá a par de que, durante sua fala, houve uma intensa interação no chat e as pessoas estavam ressaltando alguns pontos da sua fala que estavam sendo projetados, como está sendo agora, na tela, Uhum. de forma a corroborar, né, manifestar a concordância sobre esses pontos fortes que a senhora trouxe, como, por exemplo, essas pautas urgentes que a senhora traz, referentes, por exemplo, à necessidade do combate sistemático ao racismo estrutural, pauta também que é compartilhada por nós aqui da Unilab, tanto no Ceará quanto na Bahia, né? A necessidade de reconstruir um mundo, esse mundo que resultou do golpe de 2016, que, como a senhora muito bem colocou, trouxe junto um recrudescimento do racismo, da brutalidade, né? Esse ponto também, houve também manifestação, quando a senhora falou, por exemplo, dessa interação colaborativa e possível entre sociologia e antropologia, que muitas vezes também se apresenta para a gente como um desafio à sustentabilidade dos cursos de antropologia, quando muitas vezes são vistos e lidos como cursos de pouca utilidade, né? E que muitas vezes, colocando o mercado como um medidor de utilidade, muitas vezes termina beneficiando a determinados cursos e prejudicando a outros. Então, quando a senhora fala que, na nossa história, essa relação ela é uma relação de colaboração desde a sua gênese, isso também nos traz muita esperança nessas relações, como eu diria, internas, né? Porque sabemos, a senhora nos relembrou aqui, que entre nós mesmos, entre as nossas próprias fileiras, também há muito o que se melhorar, né? Quando a senhora fala, por exemplo, da necessidade de combater o racismo em nossas próprias fileiras, por exemplo. Então, talvez essa relação entre sociologia e antropologia também precise retomar uma relação que já foi muito boa em outros tempos. E essa denúncia do extermínio dos indesejáveis, repito, entre os quais nós estamos também, que a senhora aí
nos relembrou também desse pertencimento, que envolve negros, que envolve a população LGBTQIA+, os povos quilombolas, os povos ciganos, os povos tradicionais de uma forma geral. Né? E quando a senhora falou que os dados mostram que as cotas ampliam a inclusão e que isso está mais do que constatado e reconhecido, inclusive por organismos de Estado, né? Então, houve aqui diferentes manifestações corroborando. Então, pelo protocolo, ao que me parece, devo agradecê-la, antes de lhe devolver a fala para suas considerações finais, devo lhe agradecê-la, em nome da Unilab, em nome do curso de Antropologia da Unilab, tanto a sua graduação em Bacharelado em Antropologia, quanto do seu programa de pós-graduação em Antropologia, o mestrado. Né? Me parece que o professor Lailson deve também voltar à sala para fazer alguma saudação em nome da coordenação da semana, da 4ª semana de Antropologia. Então, repito, professora, que foi uma alegria muito grande tê-la entre nós. Uma alegria muito grande. E, então, lhe agradeço repetidas vezes. Asseguro que suas palavras ecoarão, já estão ecoando, e ecoarão muito mais ainda para a gente também pensar nossa prática. Né? E, bem, o professor Laís está comunicando que estão pedindo mais explicações sobre as pressões do capitalismo sobre os mais frágeis. Não sei se a senhora pode também, se tem tempo, se tem agenda, se tem interesse, de fazer mais alguns comentários, porque se tiver, essa é uma das questões que foram colocadas, né? Um pouco mais de explicações sobre as pressões do capitalismo sobre os mais frágeis. E eu colocaria, já que foi apresentada aqui uma questão, eu colocaria essa questão entre sociologia e antropologia também, que muitas vezes os cursos de antropologia são muito pressionados, porque, segundo quem pressiona, a antropologia não daria muito lastro para uma atuação profissional para os egressos desse curso, considerando, por exemplo, que o mercado é restrito. Então, geralmente, se faz um discurso pró-sociologia, já que a sociologia tem entrada, por exemplo, na educação básica no Brasil, e a antropologia não. Bem, se a senhora, se for possível comentar um pouco mais, tem essas questões. Se não, a senhora tem a palavra para fazer suas considerações finais e a gente já se encaminhar para a dissolução da sala. Não, vamos tecer algumas considerações sobre essas questões. Eu acho muito interessante que as pessoas se posicionem, que as pessoas se mobilizem, que as pessoas reajam, certo? Eu acho que essa nova etapa, né, do capitalismo neoliberal, tem sido desastrosa essa nova etapa, né, tem infligido às populações do mundo, né, restrições extremamente fortes, em nome apenas do lucro. Né? Quer dizer, o que move esse sistema, né, capitalista neoliberal é o lucro, lucro, lucro. O exemplo brasileiro, né, não pode ser esquecido. O exemplo brasileiro é, nesse momento particular que atravessamos, né, um exemplo que nos envergonha a todos. Porque, né, o que nós temos assistido, né, é um corpo social dividido, né, entre os ricos e os pobres, em que os ricos demonstram completa indiferença em relação aos destinos dos mais pobres. Né? Eles não têm qualquer comprometimento. É o que a gente vê hoje no cenário social brasileiro. Né? Ricos, muito ricos, né, que são favoráveis, como vimos desde o governo Temer, favoráveis à reforma trabalhista, né, que retirou direitos há muito adquiridos, certo? Com uma pauta, né, que não assegurava quase sobrevida a esses mais pobres. Mesmo a classe média,
tem sido, nesse país, extraordinariamente submetida a um regime de privação nunca antes visto. Sem contar as falsas, hipócritas pautas morais. Por parte de quem? Por parte de fariseus, certo? Por parte de pessoas que não têm nenhuma moralidade pública, nem moralidade privada, que é um discurso hipócrita, de certo modo, de modo a, não é, de todas as maneiras, criar um segmento que seja cativo. É o que está acontecendo, por exemplo, nas redes sociais. Determinados influenciadores, eu nunca vi tantos influenciadores que defendem pautas que são absolutamente incompatíveis com a situação dos estratos dominados do país. Nós sabemos há muito tempo que os ricos brasileiros quase não vivem no Brasil. Eles estão indo para Miami, preponderantemente, não é? Assim como estão indo para Lisboa e etc. Alguns dos quais, inclusive, estão saindo do Brasil, alguns desses ricos, em número muito pequeno, estão saindo porque, a duras penas, descobriram que o país, olhem só, que o país é racista. Eu li um dia desses, no UOL, uma entrevista de um importante, poderoso empresário brasileiro que fez uma espécie de meia-culpa, admitindo que saiu do Brasil porque a sua filha, ele tem uma filha com paralisia cerebral, e que a sua filha, ao contrário do que até pouco antes acontecia, passou a ser discriminada no clube de elite que ele frequenta. A discriminação foi tão forte que ele não resistiu ao ver o tratamento que estava sendo conferido à sua filha e ficou preocupado com a própria involução clínica do seu quadro. Então, ele saiu, antes fez esse libelo e chegou a admitir que, pela primeira vez, ele vai votar no PT. Sinal dos tempos. De um lado, isso é muito interessante, porque aponta para o fato de que casos como esse vão, de certo modo, segmentar essa classe dominante horrível que nós temos. E, por outro lado, que, através dessas novas percepções, o nosso mundo, através desse mundo dominante, parece ser capaz de ver o que até muito recentemente era incapaz. Todos diziam que não havia discriminação, etc, 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 etc. Todos diziam que não havia racismo estrutural, racismo institucional. Como não admitir que o racismo estrutural e institucional no Brasil chegou a níveis inaceitáveis? Eu vou dar apenas um exemplo do que eu acompanhei por ocasião dos assassinatos do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista Dom Phillips. Vou referir, para não levar muito tempo, vocês sabem, todos nós vimos, que para a localização dos restos mortais dos dois, a colaboração dos indígenas, principalmente da Univaja, a União a Associação do Vale do Javari, de vários povos indígenas, Canamari, Matissés, Matés, Coruba, etc., etc., foi fundamental.
eles não arredaram pé enquanto os restos mortais, enfim, enquanto o local, não é, da morte não foi evidenciado e enquanto os restos mortais não foram localizados. Fiquei pasma quando, numa coletiva convocada pela Polícia Federal, com a presença de vários comandantes militares, todos garbosamente vestidos, e eu percebi, não é? Me chamou a atenção logo, onde estão os índios? E logo depois, uma jornalista, não sei se inglesa, mas estrangeira sim, perguntou em inglês e logo depois teve o cuidado de traduzir para o português. Por que não havia índios ali naquela mesa redonda, naquela mesa que não era nem redonda, parecia quadrada? Se eles tinham tido um papel tão proeminente. O delegado da Polícia Federal, que conduzia a mesa redonda, a coletiva, ficou levemente, muito levemente perturbado, disse que sim, pois não, que eles foram muito importantes, e seguiu em frente. Isso é o quê? Isso não é outra coisa senão racismo institucional. E isso é dramático, isso é uma vergonha. Eu nunca me senti tão simultaneamente envergonhada e tão simultaneamente ligada a esses povos indígenas com os quais eu já trabalho há tantos anos. Eu também trabalhei na Amazônia. E, ao mesmo tempo, com a sua dignidade. Eu não vi nenhuma queixa deles, mas eu vi sim uma nota que eles elaboraram, duríssima, em que eles dizem, não é, o quanto fizeram pelos seus amigos Dom e Bruno, não é, porque eles tinham uma admiração profunda, porque ambos eram aliados da sua causa, certo? E admitindo que estavam agora mais sozinhos do que antes. Então, são expressões notáveis, né, para as quais nós temos que estar muito atentos. Fizemos aqui na UFBA aquilo que nós denominamos aqui de homenagem. Homenagem a essas pessoas extraordinárias, ao Dom e ao Bruno. Né? E nos perguntamos quanto custa formar um indigenista como Bruno. São anos de trabalho, anos de interação com os índios, anos de reconhecimento do terreno, anos de aprendizado da língua. O Bruno sabia falar línguas indígenas. Né? Quanto custa, né, em termos de tempo e de recursos humanos, formar um indigenista quanto este? Quanto custa a vida de um jornalista comprometido como Dom Philips? Comprometido com a floresta, comprometido com os povos indígenas, comprometido mesmo com os pescadores. Prova de que o Bruno não considerava aqueles pescadores que o teriam assassinado como inimigos é que ele, né, se permitiu tentar chegar a Atalaia do Norte sem a escolta que o acompanhava. É um testemunho de um despreendimento absolutamente notável. Né? Ele acreditou na sua capacidade de interação, de diálogo com essas pessoas. Certo? E temos que pensar nisso tudo. Né? Temos que pensar no prejuízo para crianças, né, que não conheceram o pai, praticamente, no caso dos filhos do Bruno Araújo Pereira. Este é um momento de extrema gravidade, em que as classes dominantes abdicaram de qualquer responsabilidade pelo país, em que os militares demonstram uma despreocupação em relação ao próprio futuro da nação, agindo como casta, como uma casta, pensando só em seus benefícios sociais e econômicos, e em que a classe média
e as classes da base da pirâmide estão entregues à sua própria sorte, salvo por alguns poucos aliados, ativistas, etc., não é? E profissionais liberais, advogados, etc., comprometidos com o país. É um momento, é uma encruzilhada que nós estamos vivendo, e eu acho que é necessário, né, que também discutamos com os nossos estudantes, graduandos e pós-graduandos, o que isso significa e a importância dessas eleições majoritárias e como é que chama? Majoritárias e... enfim, todos estão lembrados do que eu estou querendo dizer. Vamos eleger não apenas vereadores, mas, né, os cargos majoritários, presidentes, senadores, etc, etc, etc. É a hora, quer dizer, é a hora do compromisso, é a hora de pesarmos na balança, não é? E discernirmos que essa polarização, certo? Está sendo... Né? O problema não é a polarização, o problema é como a polarização está se exercendo. A morte ontem, né, daquele agente de segurança, não é agente de segurança, daquele vigilante municipal, o Marcelo Arruda, né, aponta para um cenário extraordinariamente crítico, em que e, diante disso, é preciso que as instituições funcionem, que o TSE e que o STF, nesse momento, né, assegurem a Constituição e, portanto, assegurem a nossa integridade física e mental. Uma outra questão posta é a coisa da sociologia, né, nossas relações. E nós sabemos também, todos estamos lembrados, que o atual governo tem encarado as ciências sociais, as ciências humanas, como também inimigas, buscando, certo? Desbaratá-las, buscando negar a sua relevância para a formação da cidadania e para a formação do corpo social. O Brasil, eu acho que isso é muito claro para nós, certo? Tem um corpo social fragmentado, extremamente fragmentado. Ricos, extremamente ricos, remediados e absolutamente pobres. Certo? Portanto, eu diria que é um divórcio entre o corpo social e a nação que interessa a muitas parcelas do Estado e interessa a parcelas da sociedade civil. E o que nós estamos assistindo hoje não é outra coisa senão essa fragmentação, essa defasagem absurda entre o chamado corpo social, que eles não têm interesse que se torne uma nação. Isso não é de agora. Quem observou isso pela primeira vez que eu tinha visto foi o professor, eu ainda estudante na Faculdade de Filosofia, o professor Istvan, o historiador, né, professor à época, Istvan Jankso. Né? E eu acho que isso continua tão prevalente no Brasil que, às vezes, me assusta e me causa extremo desalento. Então, realmente, o capitalismo não é uma tecnologia que produz racismo, né? Que produz perda de afetos, que produz, certo, males ao corpo, que produz depressão, que produz, enfim, os males físicos e os males emocionais. E contra ele nós temos que reagir, certo? Como outros povos têm reagido, né? Povos indígenas no mundo têm tido um papel considerável, mas eu acho que, nesse momento, nós precisamos nos mobilizar mais. E eu acredito, eu espero, eu tenho esperança que
né, uma vez realmente iniciada o processo eleitoral, né, nos mobilizemos mais. Eu acho que é necessário que digamos ao país que não aceitamos mais esse estado de coisas, que esse estado de violência não nos interessa e que o que nos interessa é a paz. É isso, Patrício, que eu acho que, não é, que esses são nossos desafios mais urgentes, para os quais a universidade pública, que tem prestado serviços tão fundamentais, precisa demonstrar preparo. Preparo entendido também coragem, certo? Coragem. Coragem cívica é o que estamos precisando nesse momento. Muito bem. Professora, novamente, muito obrigado por palavras tão profundas e também com esse potencial tão grande de nos trazer esperança para além das nossas preocupações também teóricas, metodológicas, epistemológicas, que são próprias do nosso fazer. Então, eu quero chamar de volta à sala o professor Dr. Lailson para também como coordenador da equipe de preparação, de efetivação da quarta semana de antropologia, também se pronunciar nesse fechamento, né, momento em que nós também vamos já, ao mesmo tempo que lhe agradecemos, professora, também vamos fechando essa discussão, que nunca estará fechada, muito Nunca, pelo não. Contrário, né? Ainda bem, né? Exato, exato. E também já nos comprometemos em trazê-la, né, já que estamos voltando aí gradativamente, com todos os cuidados possíveis, às atividades presenciais. Também nos comprometemos em trazê-la, né, presencialmente para conhecer aqui a parte no Ceará desse projeto que é a Unilab, né, e podemos também estreitar mais esse diálogo também e essas parcerias. Professor Lailson, por gentileza. Com certeza. Em nome da Comissão de Organização da Quinta Semana de Antropologia, em nome do Bacharelado em Antropologia, em nome das pessoas, né, que estão nos assistindo, eu gostaria de agradecer pela fala da professora Maria Rosário Carvalho. Ela tocou em questões que são pertinentes, não só nesse processo de constituição da antropologia, não é, no contexto do Nordeste, mas em questões de um âmbito geral da sociedade brasileira e que influenciam na forma de como nós faremos, né, estamos fazendo e iremos continuar fazendo antropologia, não é? Então, é preciso que, como ela colocou, é preciso que nós tenhamos uma postura diferente, né, principalmente nesse ano, né, e que possamos escolher representantes que estejam afinados, né, com o interesse dos interesses da população brasileira, principalmente os grupos que são desfavorecidos, que são marginalizados, não é? E que a universidade ela cumpra esse papel, tanto na pesquisa como na extensão, de estabelecer os diálogos, né, com as comunidades, de trazer esses povos, né, para a universidade, de criar as condições de acesso, mas também as condições de permanência, né? Se hoje a Unilab ela já tem uma política de ações afirmativas, mas é preciso agora, de fato, firmar essa política, não é? Fazendo com que essas populações elas construam também os seus espaços, né? Nesse universo que é um universo acadêmico, que se pauta a partir de outras referências que muitas vezes não dialogam com a perspectiva dessas pessoas que estão chegando na universidade, mas também é fundamental garantir a permanência, né, construir as estratégias e afinar esse diálogo com a sociedade, porque é só dessa forma que nós poderemos construir uma sociedade melhor e construir uma cultura de paz. Professora Maria Rosário, e reitero o que o Patrício disse, espero, né, eu acho que é um desejo de quem está aqui, tanto na organização da semana, do colegiado, nos ouvindo, que em outro momento nós possamos ter a sua presença aqui na Unilab de forma presencial, né? Então, será muito prazeroso. Ótimo. Então, agradeço mais. Oi. Por favor, desculpe, eu lhe interrompi. Por favor, pode terminar. À vontade. E eu, retomando um pouco o que Lailson acaba de dizer, né,
eu pensei, no primeiro momento, em fazer alguma coisa mais eminentemente acadêmica, do princípio ao fim. Depois eu disse, não, esse momento político requer tomada de posição. Eu nunca deixei de tomar posição. Não é? Como, então, que eu vou fazer algo eminentemente acadêmico? Recusei de partida, né? Porque eu acho que, nesse momento, não é? Com as cautelas devidas, eu não estou sugerindo que as pessoas, não é, saiam de qualquer maneira empunhando bandeiras tonitruantes, mas eu acho que é o momento de tomarmos partido. Esse não é o Brasil que eu quero, no qual eu quero viver. Eu suponho que muitos de vocês também, ou todos vocês, ou quase todos, não queiram viver no país tal como ele se apresenta hoje. É preciso compartilhar esse nosso sentimento com os nossos estudantes, com os nossos colegas servidores técnico-administrativos, de modo a superarmos juntos, né, num ambiente de crítica, né, esclarecida, né, e marcharmos para, oxalá assim seja, para um novo momento em que possamos vislumbrar futuro para este país. E, dentro disso, eu acho, né, nessa expectativa, né, eu também exortaria todos vocês que acompanharam essa conversa, essa exposição, as colocações de todos vocês, que estejam, que acompanhemos, que possamos trabalhar juntos o seminário ao qual eu referi e que está sendo organizado pelo colega coordenador do Pós-Afro, Felipe Fernandes. Eu acho que pode ser um momento de interação rica entre nós, até porque, como nós vimos, né, o sistema de cotas não pode sofrer solução de continuidade. O sistema de cotas tem sido, não é, um mecanismo importantíssimo de promoção dos, até então, vulnerabilizados, dos indesejados. Então, é o momento da gente, né, se mobilizando conjuntamente, lutar, né, para manter o sistema de cotas e aperfeiçoá-lo, criando melhores condições de inserção dos jovens alunos, todos eles majoritariamente pobres. Eu acompanho isso com os colegas, eu acompanho através do PET Comunidades Indígenas, né? E esses meninos precisam ter melhores condições físicas e emocionais para que venham a desenvolver suas habilidades, não é? E completar os seus ensinos universitários. Eu considero que, enfim, já houve um avanço notável, né? Eu, muitos anos atrás, logo que eu comecei, né, em 1976, né, por ocasião do meu trabalho de pesquisa para a minha dissertação de mestrado, né, eu aprendi a alfabetizar jovens indígenas Pataxó, jovens e velhos indígenas Pataxó, né? A minha maneira, eu não tinha nenhum preparo, uma preparação mais ou menos sistemática. Mas quando a gente tem boa vontade e inventividade, não é? Como lembramos várias vezes aqui, o Roy Wagner, né? Nós fazemos coisas que nós nos impressionamos. Fomos capazes? Sim, fomos capazes, porque eles nos ajudaram, não é? Eles são extremamente interessados, interessantes, eles tinham, né, esse ideal, né? E isso é extremamente importante, isso é algo, né? E ver hoje grande número de estudantes indígenas, negros, pardos, LGBT, deficientes físicos, na universidade através das cotas, é algo que nos anima extraordinariamente, né? O nosso caminhar é feito desses pequenos passos, que se tornam passos fundamentais. Então, enfim, eu agradeço muito a delicadeza, a atenção, a generosidade de todos vocês. Espero que continuemos em contato, em comunicação,
Patrício já tem o meu WhatsApp, então estamos mais amarradinhos ali através do WhatsApp. Né? Me ponho à disposição de vocês, porque eu sempre gosto de debater temas, debater questões sociais, políticas e mesmo econômicas, mesmo não tendo formação econômica mais bem apoiada, não é? E que as nossas universidades possamos construir aqui territórios africanos, certo? Dentro de uma trocas generosas, né? No âmbito de trocas generosas que possam efetivamente completar as nossas ações, trocar ideias permanentemente, tendo em vista o bem comum. É isso que eu acho que é mais importante neste momento. Aliás, em todos os momentos. Né? O bem comum, o bem da comunidade, seja ela universitária, seja ela, né, com generosidade. Obrigada, então, muito a vocês pelo honroso convite e que me proporcionou, o alto até, proporcionou estar aqui hoje, falando com vocês, conversando com vocês, dialogando com vocês, e que outras vezes possam ocorrer. Obrigadíssimo. Professora, nós que lhe agradecemos, e eu gostaria também de somar a esses agradecimentos à senhora também, agradecer ao trabalho incansável e árduo do professor Lailson, que está, juntamente com a professora Michele Cirne, coordenando todos os trabalhos desta quarta semana de antropologia. Trabalhão, e agradecer, trabalhando muito, e somar também aqui os agradecimentos à equipe de estudantes. Sem o trabalho dos estudantes também essa semana não estaria sendo realizada e nem realizada dessa forma. Então, por exemplo, agradecer ao Arley, agradecer a Meg, né? O Harley, a Meg, o Davidson, o Guilherme, a Ana Paula, a Andresa e a todo o colegiado de antropologia também, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Então, professora, muito obrigado novamente. Com certeza depois voltaremos a falar para pensar uma vinda aqui da senhora na Unilab do Ceará. Com isso, nós dissolvemos, então, essa sala, mas não dissolvemos a discussão que com certeza se prolongará na vida e também nas universidades. Né? Muito obrigado. Obrigada a você, Patrícia, a todos os colegas e a jovem Meg. E a todos os demais discentes da Unilab Ceará. Muito obrigado. Até mais. Até mais. A todos que acompanharam também, boa noite e continuemos o diálogo em outras frentes.